No começo de tudo, quando a luz se dissipava suavemente sobre a terra, o homem buscava respostas para perguntas que deixavam ecoar por todo o universo. O ar estava impregnado de expectativas, e as estrelas, testemunhas silenciosas, brilhavam com a mesma intensidade da esperança que pulsava no coração da humanidade. Apesar da simplicidade de suas existências, as pessoas estavam vivas por um significado, um propósito, alguém que pudesse guiá-las em suas travessias diárias. As histórias começaram a se espalhar, as histórias de sabedoria se arrastaram através do vento, trazendo mensagens cristalinas de amor e compaixão. Entre essas narrativas, aquelas que conheciam de um homem, um líder que caminhava entre os mais humildes, ressoavam com uma força inigualável. Era alguém que falava de um reino não construído por mãos humanas, mas pelo cumprimento inabalável de promessas divinas. Ele desafiava a lógica, não através da força, mas com as palavras mais poderosas. O caminho que ele percorreu não foi pavimentado de grandes riquezas, mas era pleno de ensinamentos profundos. Uma semente de mostarda para lembrar que o menor pode se transformar em grande, um tesouro escondido para aqueles que buscam incessantemente a verdade. Cada parábola, uma chave que abre portas, não só nas mentes, mas nos corações. Ele falou fluentemente sobre o amor ao próximo, o perdão e a facilidade, desenhando um caminho que conduzia à paz interior. Era em um dia ensolarado que um homem se movia, com olhos transbordando perguntas. Ele buscava um lugar, um entendimento que pudesse dar significado à sua vida vazia. "O que devo fazer para herdar a vida eterna?" perguntou, em voz repleta de ansiedade. Nesse momento, a metáfora da porta foi aberta, revelando não apenas um ensinamento, mas um convite à ação. A resposta não era apenas para o homem, mas para todos que passamos por dúvidas semelhantes: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No entanto, mesmo entre a sabedoria apaixonante, havia aqueles que não compreendiam. Reações diversas surgiram, do desprezo à reverência. Mas o amor transcende as barreiras do entendimento. Assim, a luz poderia ver em cada sugestão de acessibilidade e em cada lágrima de arrependimento. A cada palavra proferida havia uma falha, e a cada interação havia uma oportunidade. A esperança começava a florescer como os florescimentos da primavera que rompem o solo após um inverno rigoroso. Pessoas vinham de todos os cantos, atraídas pela luz que irradiava aquele homem extraordinário. Ele conhecia os pesos que cada um carregava, o fardo da dúvida, o medo do desconhecido, a dor da perda. Em cada encontro, ele se tornava tristeza na tormenta da vida de muitos, oferecendo consolo àqueles que se sentiam sozinhos. "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." E assim, o ciclo do amor se repete, eternamente fluindo, como um rio que não se cansa de se renovar. Corações eram tocados, vidas transformadas. Cada história contada, uma nova partitura na sinfonia da vida. As parábolas não eram apenas contos, mas convites a refletir e, por sua vez, a agir. As palavras de Jesus reverberavam na alma, como ecos em um vale profundo, despertando algo adormecido e esquecido. Entretanto, a incompreensão persistia entre alguns. A luz não pode ser vista por todos, e alguns olhares estavam voltados para baixo, presos no passado. Em contrastes tão marcantes, surgiram dúvidas e críticas. Mas ao preferir de raiva, ele escolheu paciência. E onde há empatia, o amor prevalece. Entre os que duvidavam, muitos eram cravados em suas tradições, confortáveis em suas zonas de conforto. Mas Jesus, com suas metáforas, desafia a mente e o espírito a buscar algo maior. Certa vez, em meio a uma multidão, Jesus contou a história de um samaritano. Não se tratava apenas de um homem na estrada, mas de uma lição de compaixão. Ele desafiou as normas sociais, mostrando que qualquer um pode ser um próximo, independentemente da cultura ou das associações. A essência do amor reside na prática cotidiana, em gestos simples e atos de espera que refletem a luz divina. Na narrativa, o samaritano é importante com o outro, enquanto os que deveriam ajudar falham. Esta parábola se torna um chamado desafio, uma introspecção sobre as responsabilidades que temos uns com os outros. E ao compreender isso, a essência da espiritualidade se torna evidente: servir ao próximo é servir a Deus.
Cada ato de amor é celebrado no céu, marcando a trajetória de um coração que decidiu ser luz no mundo. Assim, as histórias fluíam, sempre conectadas a um fio invisível que ligava todas as vidas. As experiências de um tornavam-se as esperanças de muitos, transformando a dor coletiva em força. Aqueles que aceitaram ser parte do milagre começaram a entender que seus destinos estavam entrelaçados, como as ondinhas que dançavam na superfície de um lago ao sabor do vento. E muitos se encontravam confortáveis em sua palavra, pois a mensagem não se limitava a um tempo ou espaço. As parábolas ecoavam através das gerações, transformando vidas, transgredindo barreiras culturais. E mesmo nas eras futuras, aqueles que leem e escutam as interpretações de suas histórias sentem um chamado profundo, a urgência de ser parte de algo maior, de ser um agente de mudança no mundo. Os ecos de suas lições foram apresentados em cada gesto de amor, em cada olhar compreensivo. Ele convidava todos a fazer o mesmo, a trazer luz a um mundo muitas vezes ensombrado pelo egoísmo e pela indiferença. As palavras dele, investimentos de vida, ensinavam que a verdadeira riqueza está em amar e cuidar uns dos outros. Com o passar do tempo, novas perguntas surgiram a surgir, questionamentos que surgiam em meio à incerteza. A busca pelo propósito intensificava-se. As palavras de Jesus sempre se encontravam no espaço, ecoando respostas para aqueles que sinceramente buscavam. No entanto, a jornada ainda era de desconfiança para muitos. As sombras do medo e a dúvida continuam a pares sobre suas cabeças. Como um sol que ressurge após a noite, a esperança não se apagava. A luz interior guiava aqueles que decidiam olhar para cima e se permitiam ser transformados. Compartilhar as palavras de amor e compaixão tornava-se um deleite para aqueles que se reuniam em torno de novas interpretações de um texto antigo. Era uma jornada eterna, sempre a mesma, mas cada vez mais rica em significado, expressão e ação. Assim, os desafios permanecem. A luta interna, o desespero e a solidão eram barreiras que muitos continuavam a enfrentar. A palavra de Jesus chamava para a união, para olhar o próximo com empatia. Nas comunidades onde havia desajuste, a luz de cada ação positiva tornava-se um farol para guiar os perdidos a casa. A cada relato de vida transformada, a mensagem se multiplicava. O reino de Deus foi apresentado como uma colheita abundante, mas projetada o trabalho conjunto. Portanto, o apelo era sempre por compaixão, ação e amor. E sempre que um coração se abrisse, um milagre se acontecia, uma nova vida brotava, a semente da esperança frutificava. O que alguns ignoraram era que cada parábola não contava apenas uma história, mas era um microcosmo das lutas humanas. A simplicidade das metáforas de Jesus era a complexidade da vida moderna. Amor e perda, esperança e desespero. Foi um ciclo contínuo de crescimento e transformação. Certa manhã, enquanto o sol raiava, um grupo se reuniu para ouvir suas palavras mais uma vez. Cada um carregando seu fardo, mas esperançosos de que talvez, através das parábolas, pudesse encontrar um rompimento. Ele enviou a história do filho pródigo, falando sobre perdão e acolhimento. Cada ouvinte, ao escutar, se passa em diferentes papéis. Às vezes um pai, às vezes um filho e, por vezes, o irmão ciumento que se perdeu esquecido. As emoções fluíam como um rio, e a identificação era inevitável. Muitas soltaram lágrimas, pois reconhecer-se na história dos outros torna a dor compartilhada mais leve. O amor que une, a redenção que transforma, a promessa do retorno à casa, tudo reverberava como uma sinfonia infinita. Entre histórias e esperanças, a vida segue. As escolhas diárias de amor e compaixão levaram muitos a se libertar das amarras que os aprisionavam em arrependimentos passados. E assim, cada interação se tornava uma extensão das palavras poderosas de Jesus, um simples "eu te amo", um riso cotidiano compartilhado, um abraço sincero. Esses se tornaram vestígios de liberdade e transformação. O ciclo do amor não só se solidificou, mas se expandiu além das fronteiras. Os laços formados em torno das parábolas criaram comunidades que se apoiavam mutuamente em tempos de necessidade. Nas pequenas cidades, como nas metrópoles, os ensinamentos foram divulgados como luzes em meio à escuridão. O espírito de união, cativo nas visões de Jesus, florescia nas palavras e ações de seus seguidores. Em cada ato de espera,
o eco da sua voz ressoava. As parábolas traziam consolo em tempos de incerteza, claras em meio ao caos. O que antes era enigma, agora se tornou compreensão. Era um convite para a jornada diária de se tornar a resposta que tanto se buscava em outras pessoas. E assim, a natureza dos ensinamentos transcendeu gerações, explodindo em florescimentos de novas interpretações. Com o tempo, as parábolas encontraram novos meios para sobreviver. Cada uma delas, respirando nova vida ao ser reinterpretada em diferentes culturas e contextos. A essência das palavras de Jesus surge intacta: o amor poderoso que une os homens, a conexão que transforma e a compaixão que cura. E enquanto as histórias continuavam a ser contadas e recontadas, novas esperanças brotavam em razão de antigas verdades. O coração humano, sempre à procura de respostas, encontrado nas parábolas de Jesus não apenas reflexões, mas também ações a serem vívidas. Cada um agente de mudança em um mundo que ainda lutava contra a escuridão. Em momentos de tristeza, eram as suas mensagens que traziam consolo. Em tempos de alegria, um lembrete de compartilhar essa alegria, de não deixar de lado os que ainda estavam na escuridão. Com a memória do amor ainda viva, as faíscas de luz clareavam cada esquina, cada olhar voltado para o próximo. As palavras de Jesus ainda ecoavam, trazendo reconciliação e esperança para aqueles que estavam desgastados pela jornada, e assim, a espiritualidade da parábola se expandia em dimensões inéditas. Assim, o amor eternamente se revitalizava. A cada nova geração, as lições de Jesus foram passadas com fervor, como uma chama que nunca se apaga. E na especial do humano, encontrou-se a essência de Deus, uma busca incessante pela verdade, pelo amor e pela iluminação no caminho da vida. Caminhando lado a lado nas trilhas da vida, os homens descobriram que compreendendo as parábolas, compreendendo a si mesmos. Entendendo que não é apenas um relato do passado, mas uma moldura para o presente e um guia para o futuro. Sentindo o impacto de cada palavra que ressoava até os confins da alma, aprendi a amar mais plenamente e a viver mais plenamente. Assim, as palavras de Jesus se tornaram não apenas um artifício narrativo, mas uma estrutura mágica de transformação, onde cada história era uma ponte entre as experiências de vida e as aspirações do espírito humano. As parábolas específicas como testemunhas eternas da capacidade do ser humano de se elevar, mesmo em tempos de crise. Elas eram uma prova de que a luz é sempre mais forte que a escuridão. Em resumo, a eternidade do amor, a profundidade da compaixão e a riqueza das parábolas se entrelaçaram nas vivências do cotidiano, tocando vidas e moldando destinos. Pois onde quer que as palavras de Jesus encontrassem espaço, ali também estava a esperança, uma força indomável, emanando das profundezas da alma humana. A história continua, incessantemente, através de cada geração, enquanto novos corações se abrem com palavras poderosas. E assim, o ciclo permanece, como um testamento da luz da vida que nunca se apaga. O amor é o maior legado, o testemunho mais puro. E sempre há espaço para aprender, para amar e para se deixar tocar por essa luz. As palavras foram ditas há muito tempo, mas sua ressonância ainda pode ser sentida. Em cada ato de espera e em cada gesto de amor, o legado de Jesus continua a brilhar. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para que possamos estar postando mais vídeos como este. Até o próximo vídeo.